fazem que eu procure mais. Alguns cardeais e bispos brasileiros fizeram oposição cerrada à ditadura militar que durou 20 anos, como Dom Helder Câmara, Dom Pedro Cassaldáliga, Dom Tomás Balduino, Dom Moacir Greque, Dom José Maria Pires, Dom Ivo Lochaiter, Dom Mauro Morelli, Dom Aloísio Lochaida. Em São Paulo, a resistência foi liderada pelo cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes, um frade franciscano. Coragem. As muitas vidas do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ele denunciou publicamente o assassinato do Vlado para milhares de pessoas que estavam lá. Dom Paulo é um homem que realizou para mim um arquétipo base da existência humana, que é simultaneamente ser terno e ser vigoroso. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. E a democracia, que felizmente veio de volta com muito sacrifício, tem a impressão digital bem nítida de Dom Paulo Evaristo Arnes. Não há mais líderes, não há mais homens nesse país como o senhor foi durante tantos tempos para o povo de São Paulo e do Brasil. E a gente ficou ao lado do povo para a democracia. E custou, mas deu certo no fim. Deu certo. Eu vou agora, em nome de todos, abraçar o nosso cardeal. Dom Paulo, o cardeal da periferia. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver as trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar ser amado. 18 anos depois da aposentadoria de Dom Paulo, apenas em 2 bairros da capital paulista ainda permanecem algumas heranças da obra deixada pelo cardeal. Uma grande luz que Dom Paulo fez nessa cidade, na igreja de São Paulo, foram as comunidades. E Dom Paulo, que morava num palácio, ele vendeu o palácio. Todo esse recurso ele colocou em disponibilidade para a construção de centros comunitários, de capelas nas periferias. E isso foi um passo muito importante.
Com os 5 milhões de dólares da venda do palácio, Dom Paulo comprou 1.200 terrenos e iniciou a Operação Periferia. A Operação Periferia foi uma verdadeira revolução silenciosa. A maior cidade do país assistia o povo que nunca teve voz no comando do seu destino, reivindicando, lutando, buscando uma vida melhor. Eu aprendi a consultar o povo. Enquanto o governo mandava o povo calar a boca, nós pedíamos ao povo que eles se reunissem em pequenos grupos e sugerissem o que eles queriam fazer por São Paulo. Então eles traziam o resultado. E eu dizia sempre, o resultado que vocês trazem já está aprovado pelo fato de vocês serem o povo que decide. Então é um homem sempre aberto às coisas novas, mas a partir de uma raiz profunda, que é aquele mergulho nas raízes escuras da Mãe Terra, onde estão os pobres, onde estão os humilhados. E a partir daí, sempre suscitar esperança. Tenho esperança, resisto, não desisto. E coragem, vamos à frente. E isso não é retórica, é a profunda convicção dele, acho que é a virtude cardeal dele. A Operação Periferia passou então a ocupar os terrenos vazios nas bordas da cidade. E a polícia logo apareceu para expulsar o povo das ocupações. A Operação Periferia trazia o povo para o centro da vida e não para a margem. E o povo tem que ocupar o centro da nossa preocupação. Lutando por uma vida melhor, o povo da periferia foi, ao longo do tempo, se juntando nas comunidades eclesiais de base. As comunidades eclesiais de base e a Operação Periferia foram alvos de investigação do SNI, Serviço Nacional de Informação do Regime Militar. Aliás, o SNI citou Dom Paulo em mais de 1.500 fichas. Foi em Petrópolis, ainda no início da carreira como professor no seminário local, que Dom Paulo começou a trabalhar com o povo mais pobre. Fundou uma escola que existe até hoje, e na Capela São José do Itamaraty, a história registra a passagem do frei Paulo Evaristo Arnes pelo bairro. Em Paris, na Universidade de Sorbonne, Dom Paulo se preparou durante anos para se tornar professor. Defendeu a tese de doutorado sobre a técnica de edição de livros na época de São Jerônimo, século IV. Esta tese é um dos 58 livros que ele escreveu ao longo da vida. Sobre ele, já foram escritos mais de 30 livros. Esta ala do Arquivo Metropolitano da Igreja em São Paulo foi inaugurada por Dom Paulo em 1984. Aqui no arquivo nós temos todas as agendas pessoais de Dom Paulo. Por exemplo, essa de 1947, quando ele foi estudar na França, e onde ele tem anotações em francês, por exemplo, da primeira vez que ele viu Lebre. Eu estive 5 anos na França e convivi com os prisioneiros de guerra, que voltavam da Alemanha torturados, com o braço cortado, com perna amputada, com feridas em todo o corpo, mas também, sobretudo, machucados na alma, no orgulho francês. E convivi com esses 200 colegas na mesma classe durante 5 anos e posso dizer, eles me prepararam para a vida. Em março de 1964, o ainda frei Paulo Evaristo Arnes teve em Petrópolis um primeiro contato com militares brasileiros. Foi um diálogo um pouco assim conciliador ali, né? Ele não tinha ainda postura ante o regime militar que ele venha ter logo em seguida. Nós percebemos que a ditadura realmente era uma ditadura
a maneira hitlerista, a maneira de Mussolini e a maneira de Franco, naquele momento em que eles começaram a caçar as pessoas. No momento em que começaram a expulsar as pessoas da universidade e grandes professores reconhecidos por toda a sociedade, no momento em que a cassação era quase que um instrumento normal deles, mas sem processo. Em 1966, o Frei era convocado pelo Papa Paulo VI para ser bispo. Forquilinha, no sul de Santa Catarina, onde Dom Paulo nasceu, foi fundada em 1912 por descendentes de colonos alemães, como o pai Gabriel e a mãe Helena. Tiveram 13 filhos naturais e 2 adotivos, entre eles 5 religiosos. Todos nós, sem exceção, começamos a trabalhar com 5 anos. O pai nunca surrava. Olha só. Acho que ninguém apanhou do pai. Ele já é uma... Eu dei um tapinha assim. Pode olhar, pode olhar. Um tapinha, né? O que a senhora fez, a senhora lembra? Ah, eu briguei com a Zilda. A mana Zilda é a médica Zilda Arns, que por sugestão de Dom Paulo, criou a Pastoral da Criança em 1983. Ela morreu tragicamente em 2010, num terremoto no Haiti. Em 1945, saindo em procissão da casa dos pais e cercado pela família, o jovem Frei Paulo foi rezar sua primeira missa. 21 anos depois, em 3 de julho de 1966, Dom Paulo fez questão de ser consagrado bispo junto à sua família, em Forquilinha, com a presença do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Agnello Rossi. Foi nesta época, em 1969, que Dom Paulo teve o primeiro contato com um preso político. Na verdade, uma presa e freira, a irmã Maurina Borges, que foi barbaramente torturada. Eu acho que quando a repressão chegou na pele da igreja, os dominicanos são presos e torturados, as religiosas são perseguidas e muitos padres e o assessor de Dom Helder é assassinado. Aí a igreja sentiu na própria pele o que significava a repressão. E acho que a conversão não foi tanto em termos de evangélicos e pensar nos direitos humanos, sentiu-se que ela era vítima. A notícia do intenso trabalho do bispo auxiliar da Zona Norte em defesa dos direitos humanos e na organização dos pobres chegou a Roma e Dom Paulo recebeu um novo convite do Papa Paulo VI. Foi telefonema de Roma, do anúncio apostólico, Dom Umberto Mozzoni, que dizia assim: Dom Paulo, o Papa Paulo VI pergunta se os aceita ser arcebispo de São Paulo. Eu quase desmaiei ao telefone, porque o cardeal Rossi estava do lado, ele ia para Roma e eu não sabia. O novo arcebispo continuou na sua peregrinação em defesa dos direitos humanos. Dias depois de assumir o posto, fez mais uma visita aos frades dominicanos que estavam presos como subversivos: Frei Fernando, Frei Beto, Frei Ivo e Frei Roberto Romano. Devido à quantidade cada vez mais crescente de torturas e de violências, né, eu decidi acabar com tudo suicidando. Né? E só fiquei sabendo de mais coisas quando eu acordei no hospital militar com a presença de Dom Paulo. 2 meses depois de visitar os dominicanos, Dom Paulo mandou colar a página do jornal O São Paulo na porta das igrejas, denunciando a prisão e tortura do padre Giulio Vittini e da assistente social Yara Spadini. As mulheres eram torturadas de uma maneira... Elas impunham aos torturadores um certo constrangimento. E esta figura que se ajoelha encapuçada, com as mãos amarradas
atrás, é também uma postura de oração que se fazia pela família, pela proteção da família. Foi mais ou menos isso que Dom Paulo me passou, e eu acho que consegui sintetizar nessa imagem. Pouco antes de uma das viagens a Roma, Dom Paulo fez uma visita surpresa ao presídio feminino. Eu entrei lá e encontrei umas 40 mais ou menos, e as 40 contaram tudo o que tinha acontecido. Uma contou que mataram a criança dela nos braços dela, outra contou que queimaram a criança com charutos, outro contou horrores. Bem, em todo caso, quando saímos de lá, depois de uma hora e meia, e chegamos lá embaixo, o diretor virou-se para mim e disse: mas o senhor não acredita naquilo que disseram, não é? Eu disse: se 1% for verdade, eu tenho vergonha de dizer nesse momento que eu sou paulistano, sou brasileiro, que São Paulo se tortura dessa maneira como vocês torturaram essas meninas inocentes que nada tem que ver com o comunismo e nada tem que ver com subversão. Ele disse: não, isso não é verdade, nem 1%. Eu peguei pela gravata: estamos diante de Deus, e o senhor não pode mentir. Aí ele ficou calado e disse: de fato, muita coisa acontece que não devia acontecer. Dom Paulo, o cardeal dos operários. A pastoral operária, no governo, no pastoreio maravilhoso de Dom Paulo Evaristo, foi uma opção de todo o povo santo de Deus reunido em assembleia. E o Santo Dias fazia parte da coordenação da pastoral operária, da nossa equipe. Simples, humilde, ardoroso, combativo, muito ativo. E veio então o sacrifício desse militante, desse apóstolo de Jesus, Santo Dias, alvejado pela polícia militar. Quando soube da morte, Ana, a mulher do Santo Dias, saiu em disparada para o pronto-socorro e lá descobriu que a polícia queria levar à força o corpo do seu marido. Aí eu comecei a gritar: olha, eles vão sumir com o corpo santo, gente, pelo amor de Deus, o que eu faço? Olha, gente. Aí eles falaram: não, eles vão para o inferno, nós vamos junto. Então, a hora que saiu de lá, eles ligaram a sirene com a maior altura e passavam em cima de calçada e virava assim, e a gente dentro do carro assim, toda... Eu, o corpo santo atrás naquela caixa de ferro e o motorista, nós três, até chegar no Instituto Médico Legal. Aí o Dom Paulo chegou, pondo o dedo cada um, apontando: seus assassinos, vocês mataram um pai de família. Aí vai aonde? Vai ver lá aonde? Aí o Dom Paulo e os padres resolveram, falar: não, então vai para a Consolação. O Santo Dias nos comove desde a aurora até ao entardecer. Cada dia. O Santo Dias é uma imagem do herói que dá a vida pelo povo. Chegou um momento que as greves no ABC, elas não eram mais meramente em defesa de um aumento salarial ou do reconhecimento do valor de trabalho de uma categoria.
ela passou a ser um movimento pela redemocratização do país. E nesse aspecto, a presença de Dom Paulo, que sempre lutou abertamente contra a ditadura militar, era para nós um apoio muito grande. Foi um período de muitas prisões de operários. Em 1980, com a greve dos metalúrgicos do ABC no auge, 10 líderes sindicais, entre eles Luiz Inácio da Silva, o Lula, foram levados para o DOPS. Atenção, João de Deus. Estádio de futebol do Morumbi lotado. A multidão aguarda a chegada do Papa João Paulo II em visita a São Paulo. Para saudar o Papa, Dom Paulo escolheu um operário, Valdemar Rossi. O Espírito de Deus o ilumine para sempre. Foi muito comentado na época que o discurso do operário Valdemar Rossi teria sido censurado pela Cúria Romana. E foi esta mesma Cúria Romana, agindo nas sombras, que acabou enfraquecendo a ação pastoral de Dom Paulo. Sem que o cardeal soubesse, a Cúria Romana baixou um decreto dividindo a Arquidiocese de São Paulo em 5 dioceses autônomas. A igreja tinha um papel fundamental, porque era através dela que o povo estava sendo conscientizado, que o povo estava tendo oportunidade de conhecer verdadeiramente os seus direitos. E eu estou falando da teologia da libertação. E a teologia da libertação incomodou, como incomoda ainda hoje, por incrível que pareça. Ela incomodou aqueles que estavam instalados em seus palácios, os que estavam instalados em suas catedrais, os que estavam instalados atrás de um título, e que usavam esse título muitas vezes não como um acólito, não como alguém que estava ali para receber o povo, mas para oprimi-lo. Isso tudo, para a Cúria, significava um incômodo, para a Cúria Romana. Era necessário neutralizar algumas forças. E assim foi com Dom Paulo. Então, eu posso dizer, com os papas sempre me dei bem. Agora, a Cúria Romana é outra questão, né?